Vamos trazer para vocês o depoimento do senador Marcos Duval. Nós conseguimos acesso a esse documento pelo nosso repórter Theo Cury. Ele trata daquela suposta trama golpista para grampear o ministro Alexandre de Moraes. A polícia, Marcos Duval, disse que a sugestão veio do deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro ouviu a proposta em silêncio, contradizendo o ex-presidente, que ao depor disse que Moraes não foi mencionado. O repórter Theo Cury, ele que conseguiu esse depoimento, vai dar outros detalhes das falas do senador Marcos Duval. Ô Theo, estou até atrás dessa informação também de bastidor para saber se, eventualmente, a Polícia Federal pode fazer uma cariação, já que houve contradição no depoimento do Marcos Duval em relação ao Bolsonaro, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Tainá, para você e para quem acompanha a gente. Esse processo está chegando na fase final. Todos os depoimentos foram colhidos, os celulares dos investigados, como por exemplo é o caso do senador da República Marcos Duval, foi periciado pelos especialistas, pelos técnicos de informática da Polícia Federal. Tudo isso vai fazer parte então do relatório que a Polícia Federal deve apresentar ao longo das próximas semanas ao Supremo Tribunal Federal, indiciando ou não alguns desses investigados. Lembrando que são 3 os investigados nesse caso: o senador Marcos Duval, o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por conta dessa reunião que aconteceu no dia 8 de dezembro no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República. O que tem de novidade nesse depoimento do senador Marcos Duval? Vem uma estratégia sendo desenhada pela defesa do senador que quer retirar a imagem de insanidade e de sandice que foi atribuída ao senador por conta das diferentes versões, das versões controversas que ele apresentou ao longo dos últimos meses, desde que em fevereiro esse caso foi revelado pela revista Veja, que entrevistou o senador Marcos Duval, que foi e voltou em diferentes versões, principalmente com relação a Jair Bolsonaro, que no momento disse que permaneceu em silêncio, depois disse que Jair Bolsonaro encorajou esse plano que foi apresentado por Daniel Silveira. O que teve de novidade nesse depoimento? Tanto Marcos Duval quanto o ex-presidente da República, que prestou depoimento na semana passada, eles atribuem a Daniel Silveira a idealização, a realização e a tirada do papel para se tornar realidade essa reunião. Ele foi o pivô entre as duas partes, tanto o presidente da República à época quanto o senador. Marcos Duval blinda Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele contradiz o que o presidente disse na semana passada. Jair Bolsonaro disse que em nenhum momento o tema Moraes foi tratado na reunião. Duval repete o que já tinha dito a Polícia Federal, que sim, que esse tema foi tratado, mas ele blinda Bolsonaro. Diz que o ex-presidente ficou em silêncio durante toda a exposição de Daniel Silveira, que foi quem trouxe esse caso, que Jair Bolsonaro se demonstrou surpreso quando Daniel Silveira apresentou os detalhes da trama e admitiu pela primeira vez que fez acusações infundadas com relação ao ex-presidente, porque ele sofria pressão e porque a filha dele recebia ameaças. Então, o que a gente tem com esses 2 depoimentos que foram, os quais a gente teve acesso ao longo das últimas semanas, é que tanto Bolsonaro quanto Marcos Duval tiram o corpo fora e acaba sobrando para Daniel Silveira, que deve prestar esses esclarecimentos. E na avaliação de algumas pessoas que fazem parte e que acompanham essas investigações, na ordem de quem mais pode ter um prejuízo nessa investigação, em primeiro lugar, Daniel Silveira, depois Marcos Duval e, por fim, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, tanto Bolsonaro quanto Daniel Silveira, tanto Bolsonaro quanto Marcos Duval atribuem a Daniel Silveira a articulação e a idealização, a realização desse evento que aconteceu, essa reunião que aconteceu no dia 8 de dezembro no Palácio da Alvorada, em que, de acordo com Marcos Duval, foi tratada dessa trama golpista para cima do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ô, Theo, então o que você está dizendo, só pensar uma informação, é que a polícia ainda vai ouvir a versão do Daniel Silveira, que até agora está levando a culpa nas costas. Ô, Tainá, tanto os dois depoimentos, tanto de Jair Bolsonaro quanto o de Marcos Duval, eles citam que as defesas tiveram acesso, naquele momento em que Bolsonaro foi prestar depoimento na semana passada e que Marcos Duval foi prestar depoimento na quarta-feira dessa semana, que as defesas tiveram, de última hora, acesso ao depoimento que foi prestado por Daniel Silveira. Esse depoimento ainda não foi tornado público.
A gente ainda não teve acesso a esse depoimento. Tem havido uma dificuldade com relação a ter acesso a essa parte, a esse terço da parte, né? Porque de Jair Bolsonaro a gente teve acesso, a gente publicou a íntegra aqui na CNN, e com relação a Marcos Duval, a mesma coisa, a gente trouxe ontem a íntegra desse depoimento. Com relação a Daniel Silveira, ainda há muitas dúvidas, mas as defesas foram notificadas e isso está formalizado no depoimento, tanto de Bolsonaro quanto de Marcos Duval, que as duas defesas tiveram acesso ao depoimento que foi prestado pelo ex-deputado à Polícia Federal, não se sabe quando. Ok, ótimo. Obrigada, viu, Theo, pelas informações.